Olá, meu nome é Felipe Oliveira, eu estou aqui para te ajudar a vencer os desafios da era digital. Muitas vezes no meu dia a dia, eu percebi que agilistas, seja na empresa que eu já trabalhava ou em outras empresas, sempre usavam uma expressão que me gerava e ainda me gera uma certa confusão. Mas eu entendo por que que elas pensam assim, eu entendo por que que elas usam esse tipo de artifício, eu entendo por que que elas se preocupam com isso dessa maneira. Mas no final das contas, você acaba gerando complicações desnecessárias, você acaba gerando comportamentos que às vezes são indesejáveis para você conseguir atuar com o seu time. E o negócio é o seguinte, isso tem a ver com aquela questão de você blindar o time de interferências. E entenda que blindar o time pode ter diversas interpretações das pessoas, diversas análises que as pessoas podem ter sobre isso, né? E no final das contas, você como agilista, ou você como líder, né? Muitas vezes o líder também entende e precisa entender de agilidade, você busca criar uma armadura em volta do time para impedir que eles sejam interrompidos, impedir que eles sejam contactados, esse tipo de coisa. Como se você criasse uma barreira invisível entre eles e outras pessoas da empresa. E eu vou te dizer o seguinte, esse tipo de abordagem, ela pode gerar alguns comportamentos, algumas questões, tá? Então vamos lá. Primeiro, quando você fala de blindar o time, você está falando o quê? Eu tenho um time aqui de desenvolvimento, um serviço, sei lá. E esse time, ele trabalha em determinadas horas do dia, focados em uma prioridade, certo? Focados, por exemplo, em um backlog de sprint, focados ali numa demanda específica priorizada no fluxo Kanban deles. E eu vou impedir que qualquer pessoa venha e tire a atenção dessas pessoas. No final das contas, esse tipo de coisa de tirar a atenção significa que a concentração eterna, porque a pessoa ficar lá com a cara no computador durante 6 horas, é o que faz ela produzir. E muitas vezes não é. Na verdade, ela precisa de algumas pausinhas para conseguir ter um nível de concentração melhor. Tá? O ser humano não consegue se concentrar tão bem assim, exceto pessoas que têm algum tipo de hiperfoco, mas ainda assim isso pode ser prejudicial à saúde. Então, eu vou lá e impeço que as pessoas interrompam, né? Eles vão ser interrompidos de qualquer forma. Outro ponto aqui, eu vou impedir que qualquer coisa atrapalhe a prioridade da sprint, ou a prioridade daqueles cards. E aí eu te pergunto, e se você tiver uma demanda que supera aquela prioridade? Se for algo urgente, se for algo que é problemático, se for algo que às vezes traz mais dinheiro e vocês não tinham percebido antes, você vai impedir que o time faça? Você vai deixar de priorizar aquilo no seu fluxo de trabalho? Você vai fazer com que a empresa perca dinheiro nesse caso? Não, Felipe, aí eu vou priorizar, eu vou colocar lá essa demanda no meu time e esse time vai conseguir atuar com essa demanda com tranquilidade. Beleza. Então tem esse favorecimento aí que você consegue ter no seu dia a dia. E se por um acaso alguém tiver uma dúvida sobre alguma coisa, você vai impedir que o time também tire essa dúvida? Se alguém precisar de ajuda, você vai impedir que o time também ajude essa pessoa? Então, são coisas que você precisa se preocupar no dia a dia, de onde que você está, às vezes, impedindo que o time se cresça juntos, tá? Outra questão é o seguinte, no dia a dia, o líder, ele precisa principalmente desenvolver as pessoas. O agilista precisa enxergar melhorias de processos. E uma melhoria de processos significa que as pessoas têm autonomia, conhecimento, discernimento para tomar melhores decisões. Então, como se uma demanda nova entra, eles têm que saber dizer se eles entram, colocam aquilo no work in progress, se não colocam, se eles vão tratar aquilo como urgente ou não, se eles vão deixar aquilo ser preemptivo, ou seja, atravessar todas as demandas, ou ele é urgente, mas ele atravessa só o que está na fila, né? Ou seja, eu vou terminar o que eu estou fazendo e depois eu vou puxar aquilo. E essa decisão, ela precisa ser tomada de forma mais orgânica e mais rápida, porque tem coisas que vão sofrer custo de atraso, tem coisas que vão sofrer algum dano permanente ou temporário a curto prazo. E se você tiver que ficar blindando o time toda hora dessas coisas, e você líder toma a decisão, ou você PO, você PM toma essas decisões, o time não sabe tomar essa decisão. As pessoas que atendem aquele serviço, que atendem aquele cliente, não vão poder tomar essas decisões. E aí quando precisarem tomar, eles não vão saber. Tá, o que a gente faz? Como é que a gente faz a cadência? Como é que a gente faz essa reunião? A mesma coisa é uma retrospectiva, né? Eu vou blindar o time de fazer isso. Por que o time não pode fazer uma retrospectiva? Por que o time não pode executar suas próprias reuniões? Por que eles não podem tentar se planejar para atender uma demanda específica, ao invés de você ficar lá e
e eliminando o tempo desperdiçado do time. Quando você fala que o time está desperdiçando tempo fazendo um planejamento ou organizando um workshop, você está falando que eles não precisam fazer essas coisas. Só que isso afeta a forma como eles pensam sobre o dia a dia. E eu não estou querendo dizer aqui que você tem que ser cuidadosinho. Olha, o time é belo, é um presépio ali que você tem que cuidar, senão quebra. Não, você tem que permitir que essas pessoas cometam erros, tomem decisões e façam coisas equivocadas mesmo. Tá? Esse negócio de você blindar o time, você simplesmente está impedindo que essas pessoas evoluam como profissionais. Você está impedindo que elas aprendam o que é agilidade de fato. Tá? O agilista em si, ele não tem que ser uma entidade eterna presente ali e dando todas as direções para o time. Ele tem que ensinar o time a pensar como ele pensa, a melhorar como ele melhora. Essa habilidade que é a cultura Kaizen precisa ser levada para essas pessoas para que elas tenham o discernimento contínuo de detectar problemas e entregar soluções. Essa capacidade de fazer resultado através da melhoria contínua precisa vir dessas pessoas, tá? No final, você está criando uma bolha que vai impedir o time de ser capaz de fazer essas coisas. Tá legal? Então, quando você for falar de blindar o time, quando você for falar de fechar o cerco ali no time para que eles trabalhem de fato, comece a repensar o que você quer dizer com trabalho, o que você quer dizer com blindagem, né? O que você quer dizer com foco, porque no final das contas, quando você tem políticas claras no seu processo, no seu fluxo de trabalho, você não vai precisar necessariamente blindar as pessoas. Conforme as pessoas que estão em volta do negócio sabem como as coisas funcionam e o time reage a isso de maneira correta, alguém chega para atravessar uma demanda, sei lá, às vezes é uma questão de sacanagem mesmo, né? Às vezes tem a pessoa que chega e fala, não, porque o meu é mais importante, o meu aqui vai ter um problema. E eu já tive essa questão, eu tive pessoas, por exemplo, de um time comercial que tudo na cabeça dele era prioridade. E se ele pediu, tinha que ser feito. Né? Como se ninguém tivesse nenhuma outra prioridade, como se outras pessoas não tivessem pedido nada. E ele chegava até a mandar e-mail para a diretoria, olha, eu preciso que isso aqui seja feito o quanto antes, porque vai impactar XYZ. Né? Conforme o time que recebia essas demandas e quem controlava essas demandas tratava isso de forma adequada, conseguia se estabelecer um nível de cultura tal que essas pessoas que demandam compreendiam que havia um processo a ser seguido e que se aquela demanda entrasse nos critérios acordados de criticidade, sim, ela seria feita, mas não seria o normal a ser construído, tá? E seria feita muitas vezes em detrimento de outra, e aí teria que ter uma discussão de impacto entre duas demandas e dois demandantes, tá? Então, cuidado com essa blindagem, cuidado com essa atitude de blindar pessoas, porque no final você não vai muitas vezes blindar de fato. O que você vai fazer é eliminar a capacidade de decisão que as pessoas têm no dia a dia. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido importante para vocês, espero que ele tenha ajudado vocês a ter uma visão mais clara, e obviamente que isso traz algum receio. Você, como agilista ou líder, você tem aquele receio da pessoa, pois se a pessoa errar, se a pessoa fizer tal coisa, e se isso daqui não fizer sentido, e se no dia a dia eu perceber que algo vai dar errado, eu preciso deixar que as pessoas façam algo errado? Às vezes sim, às vezes não, depende, você vai analisar o contexto e ver se às vezes aquele erro vai ser rico para o aprendizado das pessoas, ou se aquilo vai trazer um impacto desgracento no seu dia a dia, e você vai precisar atuar de uma outra forma. Então, analise o cenário e permita essas coisas, tá? De novo, não estou dizendo que você tem que deixar o time a Deus dará, não estou dizendo que você tem que fazer eles seguirem o que eles quiserem, mas pense na melhor forma de conseguir ajudá-los no dia a dia. Não se esqueça de se inscrever no canal, de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. Curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas para que elas tenham acesso a esse conteúdo e, por favor, comentem, falem o que vocês acharam, né, e deem novas dicas para a gente fazer novos vídeos. Beleza? Grande abraço.